Queridos professores e amigos do programa de educação cristã, continuar. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Lição número 8. Culto cristão e ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Quero responder para você as seguintes perguntas. O que é transubstanciação? O que é consubstanciação? Outra pergunta que me fizeram. Criança pode participar da ceia? Te respondo já já. Não saia daí. Vamos lá, minha gente. Mais uma lição abençoada da escola dominical. E eu quero que você dê uma aula abençoada no próximo domingo. Quem não me conhece ainda, eu sou o pastor João Leles e eu quero trazer um breve comentário sobre cada uma das lições da revista da escola dominical. Eu sou autor do livro Devocionais Selecionados e tive a honra de comentar, juntamente com a equipe editorial, a revista Hebreus e Tiago. Essa é minha família abençoada, minha esposa Márcia, meus filhos Nácio e Naum Emanuel. Aí está toda a família, os dois já casados, para a glória de Deus. E a bebê Radassa, mais novinha da família, pede para você se inscrever no canal do pastor João Leles, porque além dessa aula para EBD, você tem a live diária, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e nessa live já tem gravado já os dois livros, primeira e segunda aos Coríntios. Toda semana eu quero indicar, sempre que possível, um livro, e o livro que eu indico essa semana é Cristianismo, o Cristianismo através dos séculos, da editora Vida. Esse livro nós usamos para ministrar aula nas turmas de bacharel em teologia, e é um livro riquíssimo em informações justamente sobre história da igreja e também sobre algumas doutrinas que ao longo dos séculos tomaram rumos diferentes. Vamos lá então, lição 8, culto cristão e a ceia do Senhor. Primeiro ponto abordado é sobre o uso do véu. Bem, ficou muito claro aqui, o comentarista esclareceu que se tratava de um costume da época, de uma identificação da mulher da época em respeito ao seu marido. Não tem nada a ver, algumas pessoas ainda hoje interpretam ao pé da letra e colocam o véu para adorar o Senhor, quando aquilo ali era um costume local. Lembrando, que nós já falamos aqui outras vezes, em Corinto havia prostituição cultual, e as mulheres que eram prostitutas do templo de Afrodite raspavam a sua cabeça. Então, aquelas mulheres cristãs não podiam ser confundidas, com outro tipo de reunião, e elas tinham que manter a sua postura e manter o véu também em respeito aos seus maridos. É nessa mesma linha que Paulo fala que as mulheres fiquem caladas na igreja. Não tem nada a ver com ela ensinar, não tem nada a ver com ela assumir algum ministério. Tem a ver com o relacionamento dela e o respeito dela para com o marido. Tá bom? Louvado seja Deus. A segunda parte é a ceia do Senhor. E aqui eu quero falar algumas coisas. A ceia do Senhor é uma ordenança. Na antiga aliança nós tínhamos diversas ordenanças, diversos rituais, mas na nova aliança nós só temos o batismo e a ceia do Senhor. Tá? São duas ordenanças apenas. Bem, dentro dessas duas ordenanças, batismo e ceia do Senhor, o nosso assunto hoje é específico, a ceia, eu quero mostrar para vocês aqui o que foi desenvolvido ao longo da Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica passou a tratar a ceia como Eucaristia e, em determinado momento, se criou a doutrina da transubstanciação, onde quem acredita nessa doutrina, nesse dogma, entende que os elementos, o pão se transforma na carne e o vinho se transforma no sangue, no momento do ato da Eucaristia. Ok? Então, isso
que eles chamam de transubstanciação. O Martinho Lutero e outros entendiam que não, que era, na verdade, consubstanciação. E Pai, o Filho estavam presentes ali nos elementos, no pão e no vinho. Então não era transubstanciação, era consubstanciação. Qual é o que está certo? Biblicamente, nenhum dos dois. Biblicamente, a ceia é memorial. Memorial. E nada mais do que isso. Ela é memorial. Nós herdamos algumas coisas, né, do catolicismo. Dentre elas, alguns irmãos criam um certo misticismo com o pão que já foi orado e sobrou da ceia. Antigamente se enterrava, fazia outras coisas. Nas igrejas que têm um entendimento mais aberto, terminou a ceia, o que sobrou de pão, a gente até divide ali entre os outros e come normalmente, sem nenhum problema. Tá? E muitas pessoas não entendem isso porque tem no seu coração, na verdade, essa herança do catolicismo, que aquele elemento se transformou, querido. Não transformou nada. Fazer isto em memória de mim. Ok? Então, a ceia é memorial. Esse é o modelo correto. Agora, me perguntaram em uma igreja aqui no Rio de Janeiro se as crianças podiam participar da ceia. E quem perguntou já tinha a resposta. Ele disse, pastor, pode participar. Ele perguntou, mas já respondeu. Tem crente que é assim, pergunta e já responde, né? Ele disse, pode, porque na Páscoa todos participavam, era a família toda. E eu pensei, e o versículo me veio na hora na mente, esse versículo aqui, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu te pergunto, examine-se quem? O homem ou o menino? O homem ou a criança? A palavra aqui fala homem. Homem aqui é uma pessoa adulta com a capacidade de entender o significado profundo da ceia. Por isso, nem na ceia, nem no batismo, nós aceitamos crianças, porque elas não entendem ainda a cerimônia, o memorial, não entendem a importância daquele ato litúrgico que é uma ordenança, diferente lá da Páscoa, que era uma alimentação em comum com a família. Aliás, vale ressaltar que a igreja primitiva ela fazia ágape, festa do amor. Eles faziam uma espécie de junta-panela, eles comiam juntos e também celebrava esse ritual que Paulo disse que recebeu diretamente do Senhor. Tem essa expressão também que nós não podemos esquecer no capítulo 11. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não aprendeu a ceia com Pedro, Tiago e João. Ele aprendeu direto com o Senhor. E é Paulo quem diz, examine-se o homem a si mesmo. Criança não tem condições de se examinar. Não tem condições de fazer um autoexame e participar da ceia do Senhor. Portanto, crianças não podem participar da ceia. Ok? Dúvidas, perguntas, você pode mandar um e-mail ou um WhatsApp para esse número aí do pastor João Neres e, podendo, eu estarei respondendo em nome de Jesus. Ainda para encerrar, o último tópico sobre a festa da salvação, o comentarista é muito feliz porque conta que na tradição judaica, o noivo, quando se comprometia com a noiva, a partir daquele dia ele não tomava mais vinho, enquanto a noiva era orientada a tomar um cálice, e quando tomava aquele cálice, ela estava lembrando que ele um dia viria para levá-la para as bodas. Aleluia. Jesus foi e disse, eu não beberei mais do fruto da vide. E nós, a igreja, estamos tomando sempre na ceia, uma vez por mês, 2 vezes por mês, é o que geralmente fazemos, mas quando nós fazemos isso, nós estamos celebrando esse memorial. Nós estamos nos embriagando com o vinho do Espírito Santo e aguardando o noivo para o grande dia das bodas do Cordeiro. Deus te abençoe, boa aula, aproveite, se inscreva no canal
e compartilhe essa live para mais irmãos da Escola Dominical. A paz do